seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Detona Shop. Eu sou Armando Vernalha Jr. e hoje a gente vai conversar sobre as diferenças entre câmeras DSLR e câmeras mirrorless. Há muita questão se as DSLR estão saindo do mercado, se a novidade agora são as mirrorless. A fotografia vive em mudança, vive em transformação, novos equipamentos surgem toda hora e novas tecnologias também. Então o vídeo de hoje é para esclarecer um pouco as principais diferenças e o que tem de vantagem ou desvantagem em cada sistema. Começando pelas DSLR. As câmeras DSLR, que essa sigla vem de Digital Single Lens Reflex, ou câmera reflex de lente única. E aí você fala assim, mas reflex, do que reflex estamos falando? A gente está falando desse espelho que tem aqui dentro da câmera. É isso que dá o nome reflex a este equipamento. A imagem que vai entrar pelas lentes vai bater nesse espelho, refletir por um prisma e chegar aqui no seu olho, num visor que está aqui em cima. Então a imagem que você vê é a imagem direta da lente, sem nenhum processamento, sem nenhuma alteração pelas regulagens que estão colocadas na câmera. Enquanto uma câmera mirrorless, sem espelho. Então o que acontece é, a gente não tem aqui o espelho, não tem aquele prisma, portanto, o que a gente tem aqui é direto o sensor. A imagem vai ser captada aqui, sendo captada aqui ela vai para o processador de imagem e será projetada para o visor eletrônico que está aqui e também para a tela da própria câmera. Com isso, a imagem que a gente vê numa DSLR é a imagem captada pela lente e projetada para os nossos olhos, enquanto a imagem captada pela mirrorless está sendo processada, captada pela lente, processada pelo processador e aí exibida para os nossos olhos. Essa diferença primeira, ou seja, presença de espelho e ausência de espelho, gera um conjunto de diferenças técnicas e tecnológicas que afetam o como essas câmeras funcionam e a nossa experiência de uso enquanto a gente fotografa ou grava vídeos. A DSLR possui um tamanho geralmente um pouco maior, porque precisa de espaço para esse espelho e para esse prisma que vai levar a imagem até os nossos olhos. A mirrorless consegue ser um pouco menor, porque não tendo estas partes, a gente tem um equipamento um pouco mais compacto. A DSLR é uma tecnologia já consolidada há muitos anos, então muitos fotógrafos experientes estão acostumados com o sistema de DSLR. A mirrorless é mais uma novidade, e quem é do mercado de vídeo é que está mais acostumado com essa forma de trabalhar, de ver uma imagem já processada. Isso são algumas diferenças básicas. Não é uma questão de um equipamento melhor ou pior. Quando a gente fala de equipamentos, na verdade a gente tem que pesquisar se o equipamento é adequado. Então, mais do que saber se isso é melhor ou pior, é se ele é adequado para a nossa necessidade. Outras diferenças que a gente vai perceber é que, por ser uma câmera maior, muitas pessoas gostam da DSLR por conta da ergonomia, por conta da pegada. Ela acaba sendo maior e isso traz uma estabilidade do equipamento na nossa mão. Porque muita gente pensa assim, nossa, melhor é um equipamento menor e mais leve. Não necessariamente para todos os usos. Um equipamento maior e mais pesado pode até ser mais estável na hora que a gente fotografa ou grava um vídeo. Por outro lado, se a gente está buscando um equipamento para as nossas férias, para passeios, ou um equipamento que para o dia a dia de trabalho seja menor e mais leve, a mirrorless vai se beneficiar disso. Existem outras diferenças que são tecnológicas, porque o fato da câmera mirrorless dispensar o espelho faz com que o sistema de focalização dessas câmeras seja todo diferente do que o sistema de focalização das DSLR. Aqui, o próprio sensor de captura de imagem é coberto com uma malha de pontos de focalização que cobre praticamente o sensor inteiro. Então você consegue focalização em qualquer área do quadro fotográfico ou de vídeo, enquanto na DSLR a gente tem geralmente pontos de focalização mais agrupados perto do centro do quadro e não distribuídos no quadro todo. Essas mudanças tornam as mirrorless mais híbridas entre foto e vídeo. Você tem uma possibilidade de trabalhar com um maior equilíbrio entre as duas áreas de fotografia e vídeo, justamente porque o sistema de focalização é adequado para as duas áreas e cobrindo todo
o enquadramento, pode acontecer o que está acontecendo aqui enquanto a gente grava esse vídeo, que é, se eu me desloco para frente a câmera consegue acompanhar, se eu me desloco para trás a mesma coisa, enquanto que numa DSLR, na fotografia, você tem um sistema de foco diferente de vídeo, porque quando a gente está em vídeo, esse espelho tem que sair daqui, ele se levanta e a DSLR passa a funcionar como uma mirrorless. Então ela possui quase como duas câmeras dentro de uma para fazer as duas funções. Já na mirrorless, ela é otimizada para fazer as duas coisas dentro de um corpo só. Para exemplificar essas mudanças tecnológicas que a gente está comentando, uma câmera como esta R50 que está na minha mão, que é uma mirrorless praticamente de entrada. E aqui a gente tem uma 6D Mark II, que é uma DSLR full frame. No entanto, a 6D Mark II tem um sistema de focalização com 45 pontos de foco, enquanto a R50 tem centenas de pontos de foco. Isso são avanços tecnológicos das mirrorless que diferenciam elas das DSLR. No entanto, há de se considerar que as DSLR ainda são muito reconhecidas pela sua robustez, pela sua resistência e por ser um sistema já provado pelo tempo. As mirrorless, sendo mais uma novidade, ainda tem que provar a questão da resistência, da durabilidade. Mas olha, eu sou usuário de mirrorless já há um bom tempo e eu posso dizer para vocês que as câmeras são tão duráveis e tão resistentes quanto as DSLR. Para fechar esse conjunto de diferenças, vale lembrar que uma DSLR é uma câmera que produz mais barulho ao clicar, porque você tem esse movimento do espelho, você tem uma atuação mecânica dentro da câmera que produz um ruído. As mirrorless são capazes de um disparo completamente silencioso na maioria dos modelos, ou mesmo quando há a atuação do obturador mecânico, ele é mais silencioso que o da DSLR pela ausência do espelho. E para não dizer que tudo são flores no mundo das mirrorless, a gente tem que lembrar que elas consomem mais bateria, porque se numa DSLR o visor óptico de uma câmera não está consumindo praticamente nada da bateria, o visor eletrônico das mirrorless ele vai consumir bateria como uma tela, um monitor aceso o tempo inteiro. Por isso, muita gente que usava DSLR estava acostumada às vezes a largar a câmera ligada o dia inteiro enquanto sai para fotografar, para passear ou para trabalhar, e isso não era um problema na gestão da energia da bateria. A mirrorless, a gente precisa ficar mais atento, porque se a gente deixar ela ligada o tempo inteiro, ela vai acabar drenando a energia da bateria e de repente, quando a gente precisa daquele momento especial de uma foto, de um vídeo, vai que a bateria acabou. Então, consumo de baterias é mais intenso nas mirrorless, mas isso é uma coisa que a gente já está acostumado, né, gente? A gente usa os nossos smartphones, por exemplo, e a gente está acostumado a levar carregador, esse tipo de coisa, porque a gente troca, aceita esse consumo maior de bateria em função do fato de que a gente está ganhando mais recursos. Essas foram algumas das principais diferenças entre câmeras DSLR e câmeras mirrorless. Qual é mais adequada para você? Isso é você que vai poder saber conforme as suas preferências, seus gostos, seus costumes e suas necessidades. Mas os dois sistemas são muito bons e capazes de atender a requisitos bem avançados de fotografia e vídeo. Eu sou Armando Vernalha Júnior, a gente está aqui no canal da Detona Shop para resolver o máximo de dúvidas possíveis. Então, se você tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários e a gente troca mais ideia num próximo vídeo. Até lá!